Hoje a temática desse vídeo vai ser um pouco diferente da maioria, visto que hoje teremos uma xícara de Freud sem açúcar para falar a respeito de remédios. Obviamente foge um pouco do escopo de quando a gente fala sobre terapias, mas a gente não pode deixar de negar que o remédio ele é um grande aliado das pessoas. Você já deve ter visto nesse canal que muitas vezes eu desmistifiquei e acabei tentando tirar esse preconceito que as pessoas têm de utilizar remédios, mas alguns deles acabam fugindo um pouco do limite. Então, hoje a gente vai falar a respeito de um remédio chamado Zolpidem, que é um remédio poderosíssimo, um remédio hipnótico, que acaba tendo ali a indução do sono. Porém, se usado de maneira errada, se utilizado de maneira inadvertida, com certeza vai acabar prejudicando a saúde de quem consome. Então, hoje a gente vai falar a respeito dos efeitos colaterais do Zolpidem. Quer saber mais a respeito disso? Então pegue sua xícara e vamos lá! Sejam todos muito bem-vindos ao canal Uma Xícara de Freud. O meu nome é Aleph Mantovani, sou psicanalista clínico e hoje a gente vai falar a respeito do Zolpidem, que é um remédio indutor do sono e que tem efeitos colaterais muito grandes, então a gente precisa ter um certo cuidado com esse remédio. Antes da gente começar, já deixa o seu like, já se inscreva no canal, não esqueça de ativar o sininho de notificações. Sempre teremos vídeos novos toda sexta-feira às 7 horas da noite, assim como esse vídeo está aparecendo para você agora. Então, vamos pro vídeo. Bom, a respeito do Zolpidem é interessante a gente começar de início do que? Eu sou um psicanalista, e pelo fato de ser psicanalista, não recomendo remédios, assim como também não posso inadvertir a respeito de remédio algum. Eu sou um dos defensores de que fala que o remédio, se aliado à terapia, consegue resultados positivos para a vida das pessoas. E, de fato, eu acredito que exista aí um grande preconceito a respeito do uso de remédios que têm efeitos psicoterápicos. Então, é sempre importante a gente entender que os remédios, na quantidade correta, na posologia correta, com certeza podem auxiliar a melhora de um paciente. E isso, sem dúvida nenhuma, é algo comprovado pela ciência. Porém, muitas pessoas acabam se automedicando e utilizando remédios de maneira inadvertida, seja para fins de estética como emagrecimento, assim também como usam inadvertidamente sem consultar um profissional psiquiatra, que é um médico responsável por esse tipo de coisa. E com certeza hoje existe uma certa movimentação a respeito do remédio chamado Zolpidem. O Zolpidem ele é um remédio, ele é um remédio hipnótico, que nesse caso ele é um não benzodiazepínico, que seria o remédio que não tem nenhuma ligação com o diazepam, e ele tem ali a incidência no sono da pessoa. Então as pessoas utilizam aquilo ali para insônia, seja leve, moderada ou em grau crônico. E esse remédio, ele é um remédio poderoso de fato, ele tem uma solução rápida e eficaz, porque em menos de 1 hora ele já começa a fazer efeitos no organismo da pessoa. E como vocês já devem perceber, esse remédio ele é utilizado sob prescrição médica, E pelo fato de ser utilizado sob prescrição médica, ele é considerado um remédio controlado, um remédio tarja preta, afinal ele é um psicoativo. Mas as pessoas elas conseguem esse remédio por vias meio clandestinas, por meios criminosos, e acabam utilizando ele de maneira inadvertida. Só que todo remédio que é psicoativo, ele tem efeitos colaterais. E pelo fato de ter esses efeitos colaterais, as pessoas elas acabam prejudicando mais a saúde, em vez de apenas melhorar ela. Um dos efeitos principais de efeito colateral do Zolpidem, que pode ter outras denominações no mercado, um dos efeitos colaterais é a sonolência, A pessoa ela fica com muito sono, ela tem ali, de fato, o prejudicial na atenção dela. Então ela não fica em estado de alerta, ela tem uma letargia, ela acaba ficando muito lenta e ela acaba tendo o efeito de como se ela estivesse sob efeito de drogas, que de fato o remédio ele é considerado uma droga lícita. Então ela fica de fato dopada em relação ao remédio.
E isso é uma característica muito comum e que as pessoas elas devem tomar cuidado a respeito disso. Além disso, pode ocorrer coisas de sonambulismo. Ou seja, a pessoa ela faz coisas, tem ações, atitudes, movimentos, coordenações motoras enquanto está sob efeito de sono. Está cheio a internet de relatos de pessoas que acabam tomando Zolpidem, dormindo, e quando acordam, ela acorda em um lugar diferente, em uma posição diferente, ela dorme no quarto e acorda na sala, por exemplo. Ou senão que interagiu com pessoas, que fez ações e que ela simplesmente tem uma amnésia, que nesse caso é um dos efeitos colaterais também. Ela tem uma amnésia a respeito daquilo. Então, a pessoa, por exemplo, ela pode acordar, andar pela casa, falar com você, dormir de novo e ela não vai se lembrar. E todo esse efeito que ela acabou causando, todas essas ações, toda essa coordenação que ela teve, ela não consegue lembrar de nada, porque simplesmente ela estava dormindo, né? Isso é preocupante, porque imagine só de fato se a pessoa nessa ação de sonambulismo, ela acorda e vai preparar um alimento no fogão. O que pode acontecer com essa pessoa, ou com os familiares, ou com qualquer outro que acaba fazendo esse tipo de coisa, né? E se por acaso essa pessoa tem esse episódio de sonambulismo e acaba tendo ali acesso às substâncias tóxicas, né? Ou por acaso confunde ali água com algum tipo de solvente e acaba ingerindo o solvente. Isso que é o complicado. As pessoas elas não percebem que para você utilizar um remédio desse porte, né, com esse grau de periculosidade, vamos assim dizer, você precisa, no mínimo, consultar um profissional adequado para isso, né? Então, não se automedique, não use remédios, não use coisas sem a orientação de algum profissional a respeito. E esse tipo de remédio, ele tem determinadas quantidades dele, então ele tem determinadas outras posologias, né? Pode ter de 5 mg, 10 mg, e que o profissional adequado vai falar para você. E outra coisa, esse Zolpidem, ele não é um remédio de uso frequente, tá? Ele não é de uso continuado. Você deve utilizar ele por um determinado período de tempo e depois você cessa o uso dele, porque ele também provoca vícios. E sabe o que acontece quando você está viciado em Zolpidem? Você simplesmente só vai conseguir dormir se tiver ele. Se você não tiver ele, você vai passar noites em claro, não vai conseguir ter períodos de sono, vai despertar agressividade na pessoa. E quando eu falo agressividade, a pessoa fica nervosa por conta do uso dele. Afinal, isso tem um nome: abstinência. Acontece a mesma coisa com a pessoa que acaba utilizando alguma droga ilícita, ou até mesmo as pessoas que acabam utilizando ali outros remédios, ou até mesmo a pessoa que está viciada em cigarro, ela tem a abstinência da substância que acaba ingerindo. E isso acontece, isso pode diminuir sua qualidade de vida, isso pode diminuir a sua qualidade de vida sexual, né? Isso afeta tanto homens quanto mulheres e pode afetar em outras instâncias questões do organismo, como por exemplo os rins, o fígado. Então assim, tem ali um certo grau de importância para tomar cuidado. Se você se identificou com esse tipo de coisa, procure um profissional de saúde e saiba que para você descontinuar esse remédio da sua vida, você precisa passar por um processo chamado desmame, ou seja, você reduz gradativamente o uso do remédio para que ele não afete a sua vida e que o grau de abstinência diminua quando você cessar ele por completo, tá? Ah, eu tenho insônia. Se você tiver insônia, por favor, procure um profissional de saúde, tente verificar se há algum tipo de remédio que você pode tomar a respeito daquilo e saiba que quando você tem insônia, não é sempre por questões hormonais, né? Às vezes pode ser hábitos noturnos, onde você acaba deixando o seu metabolismo muito acelerado durante a noite, ou até mesmo pode ser uma mudança de rotina, pode ser questão de estresse, e algumas coisas você consegue tratar dentro de terapia. E para isso, procure um psicanalista, procure um psicólogo, procure um terapeuta de sua confiança, porque geralmente insônias têm raízes, e essas raízes podem estar ali de fato intrínsecas em você e que você precisa tratar com terapia. Então, nunca se automedique, nunca use remédios acima do permitido por um profissional que diagnosticou e te recomendou esse remédio, tá? Tente sempre utilizar as coisas de maneira consciente,
por causa que o remédio em quantidade maior ou de maneira indevida, desnecessária para o seu organismo, pode causar transtornos, e às vezes são transtornos irreversíveis, tá bom? E bom, por hoje é só, espero que você tenha gostado desse conteúdo, que esse conteúdo fique de alerta para outras pessoas. Se você acha que tem pessoas que precisam dessa ajuda, recomenda esse vídeo. A gente precisa espalhar a informação correta. Mais uma vez, muito obrigado por ter assistido até aqui. Não esqueça de deixar esse like, assim também como se inscrever no canal. Lembrando que por ter temática de remédios ou algo do tipo, o YouTube ele acaba não monetizando esse tipo de conteúdo e até mesmo tirando das buscas, né? Ele acaba perdendo engajamento pelo fato de ser um tema sensível. Então, se você puder, já deixa o seu like, né? Porque isso acaba colocando ele no mecanismo de busca. E saiba que todo vídeo que eu acabo colocando no canal, nenhum deles é monetizado. Eu não busco visar dinheiro com isso. Eu busco ajudar as pessoas com a informação da maneira que eu faço, né? Com vídeos, com conteúdos, com pesquisa, com orientações. E saiba de uma coisa, saúde mental não tem preço, tá bom? Muito obrigado mais uma vez, por hoje é só, e até a próxima sexta. Tchau, tchau.